O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Bom, vamos abrir Apocalipse 8, verso 1. Como eu estava dizendo ontem, esse primeiro versículo de Apocalipse 8 deveria estar junto com os 7 selos e não as 7 trombetas. Mas tudo bem, está aqui. Ontem nós concluímos com o sexto selo, que foi uma visão da vinda de Cristo, a reação dos ímpios. Aí a pergunta, quem haverá de subsistir? Aí abre-se parêntese entre o 6º e o 7º selo. Esse parêntese é o capítulo 7, que é a resposta à pergunta, quem poderá subsistir? Aqui no capítulo 8, verso 1, o 7º selo, curto, rápido, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Então, primeiro vamos identificar o que é esse silêncio no céu. Vamos abrir em Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando Jesus voltar, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quantos anjos? Todos. E quais são as atividades dos anjos lá no céu? Nós temos o coro celestial, nós temos as atividades deles, ministração deles, e tudo isso faz barulho em termos. Então, quando a Bíblia está dizendo que houve silêncio no céu, está falando justamente da vinda de Cristo. Não somente a vinda de Cristo, mas também o tempo em que os anjos vão estar lá para receber os ressuscitados e juntos todos vão fazer aquela viagem para o céu. No capítulo 14 de João, Jesus ele disse assim, João 14, verso 3, E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus não disse, eu vos receberei. Não é como se Jesus vai ficar lá e nós vamos ir lá encontrá-lo. Não. Ele vai voltar e nós vamos subir com ele. Ele nos levará com ele para onde ele está. E também fala em 1 de Tessalonicenses 4, falando da vinda de Cristo. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E ele vai descer do céu com quem? Baseado em Mateus 25, 31. Todos os anjos. E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os transladados, os que ficarmos vivos, e nós sabemos que os que vão ficar vivos por ocasião da volta de Cristo são quem? Os 144 mil. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, não no céu, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E quando houver esse encontro nos ares, haverá um período de viagem. E é interessante que Apocalipse fala que houve silêncio no céu por meia hora. Isso parece ser algo específico. Houve silêncio no céu quase por meia hora. A nossa posição histórica como igreja tem sido que esse período de silêncio no céu, de
30 minutos é o tempo em que os redimidos estarão subindo com Cristo e os santos anjos para as mansões celestiais. Agora então vem a interrogação. 30 minutos, literal ou simbólico? Será que são 30 minutos proféticos que deveriam ser interpretados com base no princípio de um dia significa o quê? Um ano. Será que esses 30 minutos, esse silêncio de meia hora, pode ser interpretado como um dia, um ano? No livro Primeiros Escritos, é interessante, na página 16, a irmã White, ela fala que o tempo que vai levar para os santos chegar no céu com Cristo e os anjos é um período X. Ela fala exatamente quanto tempo. Eu não vou dizer agora, porque nós vamos descobrir qual é, se nós fôssemos fazer esse cálculo baseado no princípio de um dia é igual a um ano. Como é que nós poderíamos fazer esse cálculo? Regra de 3. Se um dia é igual a um ano, então 24 horas é igual a 360 dias. Vocês entenderam? Se um dia é um ano, 24 horas é 360 dias. Eu vou fazer de uma forma, então, bem simples para todos poderem acompanhar. Se 24 horas é 360 dias, 24 horas proféticas, 360 dias literais, então 12 horas proféticas são quantos dias literais? 180. E se 6 horas proféticas são quantos dias literais? 90. E 3 horas proféticas são quantos dias literais? 45. E agora, talvez, para os que não são tão bons de matemática, 1 hora profética seria quantos dias literais? 15 dias literais. Então, meia hora seria quantos dias? 7 dias e meio. Meia hora profética seria 7 dias e meio. Agora, é interessante, Ellen White, ela não fala 7 dias e meio, ela fala 7 dias. É interessante. E ela não comenta sobre meia hora. Ela apenas fala que o tempo é de 7 dias. Então, não sei se é 7 dias aproximados, que no caso poderia nos levar a concluir que esses 30 minutos seriam 30 minutos realmente proféticos, que podem ser interpretados baseado no princípio de um dia equivalente a um ano. Todos acompanharam essa matemática aqui? Essa é a forma mais simples de fazer. Tem uma forma mais rápida. Dividir 24 por 360. Você chega a 7,5. Ok. Então, esse é o 7º selo. Vamos então para as 7 trombetas. Vamos falar então sobre as 7 trombetas. Primeiro vamos falar sobre trombetas. Que significado tinha ou tem trombetas? Trombetas no Antigo Testamento têm uma importância nos seguintes contextos. Juízes, capítulo 7, verso 16. A Bíblia diz: então dividiu-se os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Então aqui nós temos trombetas relacionadas com guerras. Vamos para Jeremias 4,19.
Jeremias 4:19. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Jeremias está falando sobre o que aqui? Qual é o evento que estava prestes a ocorrer em seus dias? A destruição de Jerusalém. E ele fala, o meu coração está profundamente triste, pesado, porque eu ouço já o som da trombeta, o alarido da guerra. Então, som de trombeta aqui está relacionado com o quê? Guerra. Números 10:9. Diz assim: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então, esses 3 textos nos mostram que trombetas estava relacionado com guerra. Além de trombetas estarem relacionadas com guerras no Antigo Testamento, vamos também ver em Êxodo 19:13. Êxodo 19:13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina ou trombeta longamente, então subirão ao monte. Trombeta também era algo que pronunciaria um juízo vindouro. Estava relacionado com juízo. E outra coisa que trombeta se relacionava, 1 de Reis 1:34. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva, ó rei Salomão. Ou viva o rei Salomão. Então, trombetas, ou toque de trombetas, no Antigo Testamento, tinham essas 3 relações. Guerra, juízo vindouro e unção de rei. Nós vamos ver isso ao estudarmos as 7 trombetas. Guerras, juízos vindouros e unção de rei. E antes do dia da expiação, 10 dias antes, qual era a festa que se celebrava em Israel? Festa das trombetas. E a festa das trombetas era um sinal para todo Israel que o que estava se aproximando? O dia da expiação. Então, trombetas está relacionado com isso. Agora, você lembra de alguma ocasião no Antigo Testamento em que nós temos trombetas mencionadas juntamente com o número 7? A queda de Jericó. É o único lugar no Antigo Testamento em que nós vemos o número 7 relacionado com trombetas. Vocês concordam? E nessa história, o que nós temos? Nós temos o povo de Deus e nós temos uma cidade ímpia e inimiga do povo de Deus. Um poder, Jericó, que sem ajuda e auxílio de Deus, jamais Israel poderia conquistar. E quem lembra da história relatada no livro de Josué da queda de Jericó? Vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 6, onde nós temos a queda de Jericó. Aqui a queda de Jericó, junto com essas outras questões que já analisamos, vai nos dar uma chave para entender
a profecia das 7 trombetas. Porque é uma profecia tão difícil, tão complicada, tão detalhada e abrangente, muito pior do que Daniel 11, se nós não tivermos pelo menos já uma compreensão do geral, do que pelo menos essa profecia inteira está nos ensinando, a gente se perde já logo nos detalhes. Então, Josué capítulo 6, nós temos aqui a história da queda de Jericó. Versos 1 em diante. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então, apesar de ser um poder inimigo do povo de Deus, era um povo que, de alguma forma, temia Israel por saber o que Deus já havia realizado pelo seu povo. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Então, antes da queda de Jericó, o povo de Deus já tinha conhecimento de sua futura queda. E a promessa de Deus que um dia, em breve, o Senhor entregaria esse poder em suas mãos. Embora, quando a mensagem foi dada, humanamente falando, não havia nenhuma aparência de uma vitória para Israel contra esse poder, a promessa foi dada. Isso é um paralelo, não sei se vocês já conseguiram perceber, com a queda de Babilônia. A queda de Jericó tem seu paralelo com a queda de Babilônia. Uma cidade ímpia e inimiga do povo de Deus, que tinha todo o poder para destruir os santos do Altíssimo, mas Deus dá a promessa. Ela terá seu fim. Caiu a grande Babilônia. Verso 3. Aqui estão as instruções. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Então, qual foi a instrução? Durante 6 dias, o exército de Israel rodearia a cidade quantas vezes? Uma vez. Uma vez por dia durante 6 dias. E aí no verso 4 diz: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas. Você vê o número 7 aparecendo. Buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E a palavra buzinas poderia ser traduzida trombetas. E no 7º dia, rodeareis a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão suas trombetas. Então, no 7º dia, 7 vezes eles rodearam a cidade com 7 buzinas, 7 sacerdotes e tocaram 7 vezes as trombetas. E o que aconteceu quando isso que ocorreu? A cidade caiu. Então, depois do toque da 7ª trombeta, o que aconteceu? Caiu essa grande cidade que estava impedindo a entrada do povo de Deus na terra de Canaã. Já conseguiram perceber o paralelo? O que nos relata a história, ou a profecia, melhor dizendo, das 7 trombetas. As 7 trombetas de Apocalipse 8 a 11, aqui nós temos a história da queda de Babilônia. A queda de Babilônia. Apocalipse capítulo 8, verso 2. Então, sabendo que a profecia das 7 trombetas relata a queda de Babilônia em 7 acontecimentos ou fases. Agora nós vamos entrar no estudo das 7 trombetas.
Na profecia das 7 trombetas, nós temos os principais acontecimentos políticos, guerreiros e religiosos que ocorreram durante o mesmo período abrangido pelas 7 igrejas e os 7 selos. Isso aí nós já tínhamos falado, lembra? Que 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas estão paralelos um com o outro, mas estão olhando para a história de ângulos diferentes. Então, as 7 trombetas relatam os principais acontecimentos políticos, guerreiros e religiosos que dizem respeito à queda de Babilônia. Babilônia espiritual. Quando nós lemos a respeito de Babilônia no Novo Testamento, Babilônia representa o que no Novo Testamento? Vamos abrir em 1 de Pedro, enquanto vocês seguram o dedo em Apocalipse. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13. E a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Quando Pedro se referiu a Babilônia, ele estava falando sobre Roma. Então, Babilônia, no Novo Testamento, não se limita apenas a Roma papal. É Roma em 2 fases. E nas 7 trombetas, as primeiras 4, primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, nós temos a queda de Roma ocidental. Lembra que os 10 chifres, as 10 divisões do Império Romano, as 10 tribos bárbaros, são as primeiras 4 trombetas. A 5ª e a 6ª relata a queda de Roma do Oriente. E a 7ª é a queda de Roma papal. A queda espiritual de Babilônia. Agora, em Apocalipse 8, 2 a 6, nós temos aqui uma descrição do fechamento da porta da graça. A introdução das 7 trombetas é diferente da introdução dos 7 selos. Na introdução dos 7 selos, a ênfase estava no sacrifício de Cristo. A introdução das 7 trombetas, a ênfase está na obra intercessória de Cristo. Apocalipse 8, verso 2, diz assim: E vi os 7 anjos. Embora João fala os 7 anjos, é a primeira vez que ele menciona esses 7 anjos. Então, interessante a linguagem, mas é a primeira vez que nós estamos vendo esses 7 anjos. Não tínhamos visto eles antes. 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então essas trombetas são tocadas por anjos. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Incenso no Antigo Testamento era um símbolo de oração. Vocês podem consultar Salmo 141, verso 2. Verso 4 diz assim: E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Uma palavra para descrever tudo isso: intercessão. Aqui nós temos um móvel do santuário terrestre que ficava no lugar santo. Então nós estamos vendo aqui a obra intercessória de Cristo no lugar santo do santuário celestial. Verso 5 diz: E o anjo tomou o incensário. O incensário ele estava usando para fazer o quê? Para elevar as orações dos santos. Mas agora o anjo que está fazendo a intercessão toma o incensário e faz o quê? O enche de fogo do altar
e o lança sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então, nós vemos na primeira parte da visão a intercessão, mas também nós vemos na última parte da introdução da visão o fechamento da porta da graça. O período em que ele terminará de interceder, que vai ser lançado sobre a terra fogo do altar. Essa é a introdução da visão. Vocês podem comparar os eventos descritos aqui com Apocalipse 11, 19 e Apocalipse 16, 17 e 18. Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos estão relacionados com o fechamento da porta da graça. Trovões, relâmpagos e terremotos estão relacionados com o fechamento da porta da graça. Apocalipse 11, verso 19 e Apocalipse 16, versos 17 e 18. Então vamos lá. Primeira trombeta. No capítulo 8 nós temos as 4 primeiras trombetas. A primeira, período dela, 395 a 410. Estamos falando de quê? Eventos que levaram à queda de Roma Ocidental. Quando que Roma assumiu poder como nação universal? Que ano? 168 a.C., vocês lembram? E esse período de poder foi até quando? 476. Então, no quinto século desse período de 400 a 500, eventos ocorreram que levaram à queda de Roma Ocidental. A primeira trombeta, que nós podemos ler e ver os símbolos que nos apontam para o seguinte acontecimento histórico. Os godos, sob o general bárbaro Alarico, guerrearam contra o Império Romano. E Teodósio, imperador romano, morreu em janeiro de 395. A cidade de Roma caiu presa da fúria dos bárbaros. Primeiro evento. A primeira trombeta toca. A segunda trombeta toca. 428 a 468. Isso não foi só um evento, mas um processo. Os vândalos, sob a liderança do terrível Genserico, através de conquistas navais, não só uma, mas várias conquistas, possuíram a África e a Itália. Isso foi um evento. A terceira trombeta toca, 441. As assoladoras guerras e furiosas invasões dos hunos, sob o comando do guerreiro Átila, enfraqueceram o poder romano. E vocês querendo comparar texto com história, o melhor livro mesmo é o que vocês já têm, o de Urias Smith. Ele é muito bom na história, um bom historiador. Então vocês podem ler os textos e comparar como ele identifica os símbolos e aplica na história. A quarta trombeta toca, 476, que foi justamente o ano da queda de Roma, e o ano que nós colocamos como o período em que os 10 chifres tiveram poder na Europa. Odoacro, o monarca bárbaro, esteve intimamente relacionado com a queda de Roma Ocidental, que oficialmente aconteceu no ano 476, com a deposição do último imperador romano, Rômulo Augustilo. Agora, na quinta e na sexta trombeta, que está no capítulo 9 de Apocalipse, nós temos a história do surgimento e da queda do poder muçulmano. Seria raro ou estranho
a religião muçulmana não ser mencionada na profecia bíblica, sendo que hoje, depois do cristianismo, ela é a religião mais predominante no mundo. Então, hoje, a religião muçulmana que surgiu no VI século é poderosa e teve grande influência durante a Idade Média. Embora nós não tenhamos mencionado, mas aqui na quinta e na sexta trombeta nós temos uma história de como teve um papel durante o período da Idade Média. A quinta trombeta. Os acontecimentos ocorridos sob a quinta trombeta constituem o primeiro ai. Nós temos 3 ais. O primeiro ai é a quinta trombeta, o segundo ai é a sexta trombeta e o terceiro ai é a sétima trombeta. Otman fez o seu primeiro assalto à terça parte do Império Romano, a sua divisão grega, no território de Nicomédia, no dia 27 de julho de 1299, durante um período de 150 dias proféticos. Está relatado em Apocalipse 9. 150 anos literais. Os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua com o Império Grego, sem, porém, o conquistar. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era mantida em Constantinopla, no oriente do Império Romano. Em 1449 houve uma mudança. Sexta trombeta, 1449 a 1840. Os acontecimentos ocorridos sob a sexta trombeta constituem o segundo ai. Os 4 principais sultanatos de que se compunha o Império Otomano foram soltos no ano 1449, quando faleceu o imperador grego João Paleólogo. Não foi por assalto violento feito aos gregos, mas sim pela entrega voluntária e simples de sua independência nas mãos dos turcos. No ano 1840, no dia 11 de agosto, o sultão fez uma entrega voluntária de sua independência quando a Inglaterra, a Rússia, a Áustria e a Prússia intervieram num conflito entre os exércitos do sultão em Mehmed Ali Pachá do Egito. Nós vamos estudar em mais detalhes a história em Apocalipse 9 do surgimento do poder muçulmano e sua influência na história, e por que é relevante no estudo da profecia. No capítulo 8, então, nós temos as primeiras 4 trombetas que estão relacionadas com a queda de Roma Ocidental. Capítulo 9, a quinta e a sexta trombeta, a queda de Roma Oriental. E a sétima trombeta está relacionada com o surgimento do movimento adventista, as 3 mensagens angélicas e a queda de Babilônia espiritual. Então, isso é para vocês um geral das 7 trombetas. Na segunda, nós vamos entrar em detalhes sobre a quinta e a sexta, porque os tempos proféticos da quinta e a sexta trombeta tiveram muita influência entre os mileritas e os que estudaram a profecia e chegaram à conclusão que algo importante aconteceria no ano 1844. Mas as primeiras 4 trombetas eu vou deixar com vocês, para vocês, se quiserem, ler em Urias Smith os símbolos e como essas profecias tiveram cumprimento na história. Mas nós temos bastante coerência entre todos os nossos pioneiros quanto às 7 trombetas. Tiago White escreveu um livro chamado As 7 Trombetas de Apocalipse. Tudo que ele tem está em harmonia com o capítulo 8 do livro de Urias Smith, As Revelações de Apocalipse. Então, de uma forma geral, não houve muita divergência entre os nossos pioneiros quanto à interpretação das 7 trombetas. O que está surgindo hoje
É uma nova interpretação por parte de alguns que as 7 trombetas não tiveram cumprimento no passado, mas sim terão cumprimento no futuro, em paralelo com as 7 pragas depois do fechamento da porta da graça. Muitos alegam que a nossa explicação histórica ficou um pouco obscura, porque realmente em alguns símbolos é difícil ver o cumprimento na história. Fica um pouco obscuro, e vocês vão perceber ao ler Urias Smith. Mas mesmo os escritos dele estando um pouco obscuro, é o melhor que nós temos. Realmente é uma profecia difícil, vou ser sincero com vocês. Mas a parte mais interessante é o capítulo 9, por causa dos tempos proféticos da 5ª e a 6ª trombeta, e mais ainda o capítulo 10 de Apocalipse. Não sei quantos de vocês já estudaram o capítulo 10, muito interessante. O capítulo 10 é o surgimento do movimento adventista, que está envolvido na 7ª trombeta, e o capítulo 11 é o poder ateu e a besta que surgiu do abismo, e o período de 1260 dias de guerra contra a palavra de Deus. É um capítulo muito interessante. Então, para nós não perdermos um estudo mais profundo desses capítulos, nós vamos passar por alto o capítulo 8, deixar para vocês que quiserem se aprofundarem mais, estudando a sós. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.